Hoje é dia 11/10/2022. Estou dando essa aula aqui, né, com o objetivo de suprir a necessidade de sexta-feira, que eu vou participar de um evento. E eu vou falar aqui, né, sobre os fundamentos da eletricidade, ok? Então, eu vou abrir minha primeira janela. Muito bem, pessoal. A eletricidade surgiu a partir dos gregos, em que eles friccionavam. Começou com Tales de Mileto. No ano 600 a.C., em que eles friccionavam uma pedra de âmbar e com isso obtinham, né, a atração de pequenos elementos, né, como palha, como lã e objetos com um peso muito pequeno. Então, a partir disso aqui, nós tivemos o princípio da eletricidade, ok? Muito bem. Historicamente falando, a física ela era dividida em três grandes áreas. Nós tínhamos a mecânica, mecânica, a eletricidade a eletricidade e o magnetismo. Muito bem. Somente no ano de 1824 que James Clerk Maxwell apresenta suas famosas quatro equações, que uniram então a eletricidade com o magnetismo. E hoje nós temos o que? A teoria do eletromagnetismo. Muito bem. Mas o que nós temos que entender de início? Que cargas elétricas, elas são o quê? São estruturas elétricas que têm movimento, velocidade. E quando tem velocidade, tem o quê? Energia cinética. Que é calculado por m, que é massa, v quadrado, dividido por 2. Pois muito bem. Então, o que nós temos aqui? E o estudo das cargas elétricas, o que eles apresentam? Eu sei que o conceito de carga elétrica é igual à quantidade de carga vezes a carga elementar do elétron. Muito bem. Esse número n, ele tem que ser pertencente a um número inteiro, certo? Ao conjunto Z. Muito bem.
Também sei que a carga elementar do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Pois muito bem. Por que que isso aqui é importante, pessoal? Isso aqui é importante porque vem o conceito de quê? Que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e que cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Quem deu a elucidação para esse estudo foi o físico Charles Auguste de Coulomb. O que ele criou? Ele criou uma balança de torção, que é essa aqui que nós estamos vendo. E o que que ele descobriu? Ele fez uma balança de torção. Aqui dentro nós temos, ele construiu um cabo de aço. Muito bem. E aqui ele energizou as extremidades dessa balança, certo? Aqui nós temos uma carga carregada positivamente e aqui uma carga carregada negativamente. Muito bem. O que que ele percebeu? É que quando cargas elétricas de sinais contrários estão perto, elas o quê? Se atraem. E o que fazia? Girava a balança de torção, o cabo de torção, ou seja, aumentava a força de atração, ou seja, nesse caso seria o quê? A força centrípeta das cargas em relação ao centro delas. Então, o que que ele descobriu? Ele descobriu que força elétrica é proporcional ao inverso da distância entre essas cargas ao quadrado. Pois muito bem. Este símbolo aqui é o símbolo de proporcional. O que acontece? Ele, para sair de uma equação, eu tenho que substituir por uma constante. Então, o que que Coulomb pensou? Força elétrica é igual a constante vezes a carga, uma carga, vezes uma segunda carga, dividido pela distância ao quadrado. Pois muito bem. Essa constante foi calculada da seguinte forma. 1 dividido por 4π é ε0. ε0 é a permissividade elétrica do meio. Ela vale 8,85 vezes 10 a menos 12 newtons metro quadrado dividido por coulomb quadrado. Esse valor de K, quando a gente calculou, os cientistas calcularam, eles obtiveram o quê? Que esse valor é de aproximadamente 9 vezes 10 a nona, né? E o que que aconteceu, pessoal? O que que a gente pode deduzir disso daqui? É que a força com que Coulomb determinou que leva a sua lei, ela não é demonstrada. É uma fórmula empírica. Mas ela é aplicada de maneira que isso aqui é mais do que conceitual. Isso aqui é prático e é real. Então, ela é uma fórmula empírica. Ela não tem demonstração, mas a sua aplicabilidade
é verificada na prática. Pois muito bem. Então, Coulomb fez esse experimento. E o que ele descobriu? Também que cargas elétricas, elas são o quê? Conservadas. Então vem o princípio princípio da conservação conservação da carga elétrica. Elétrica. Muito bem. O que significa dizer aqui, pessoal? O princípio da conservação da carga elétrica é que o somatório das cargas que entram no sistema, eu chamo de quê? De antes, vai ter que ser necessariamente igual ao somatório das cargas elétricas de depois. Por quê? Carga elétrica, ela não pode ser destruída, né? Nem criada. Ela já existe. Então, se eu tenho, por exemplo, deixa eu buscar aqui. Deixa eu buscar aqui uma estrutura aqui. Ah, um cubo. Se eu tenho um cubo, se eu tenho um cubo, eu venho com um fio, eu venho com um fio e vou energizando. Aqui eu energizo. Então, o que eu tenho? Vai surgir na estrutura desse cubo as cargas elétricas. Vamos supor que aqui eu estou carregando negativamente e aqui negativamente. Dependendo da área, essas cargas vão surgindo e vão acumulando na estrutura do material. Carregando positivamente, então aqui vai ter que ser necessariamente positivo. Positivo, vai fazer positivo e vai ter positivo também. Muito bem. Então, se eu estou energizando com cargas positivas, eu tomo por base o quê? Que corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas. Ou seja, é a variação de cargas pela variação do tempo. Isso aqui é o conceito de corrente elétrica. Muito bem. O equipamento que faz a medição de todas as grandezas elétricas, como tensão, também corrente, resistência, né? Tudo que você pensar e que pode
sim ter relação à eletricidade, esse equipamento é um multímetro, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é apenas um conceito básico, né, e elementar da eletricidade. Pois muito bem. Como cargas elétricas estão sempre em movimento, a corrente elétrica também ela é dividida de duas formas. Nós temos a corrente contínua, que nós vamos ver em circuitos de corrente contínua, e de corrente alternada. Muito bem. A eletricidade, os ramos da eletricidade são de duas formas: eletrostática, que é o estudo das cargas com um comportamento de modo mais micro, né, como partículas, e eletrodinâmica, que aqui nós utilizamos aqui os princípios de leis de Kirchhoff, leis de Ohm, para a gente determinar o estudo das cargas elétricas em relação a circuitos elétricos, ou de corrente contínua e também de corrente alternada. Uma das coisas que todos nós precisamos saber é o quê? Cálculo de potencial elétrico. O que é potencial? Potencial é a capacidade dessa carga em realizar movimento, em realizar o trânsito ou fluxo de cargas. Só um instante, pessoal. Então, potencial ele é determinado pelo valor dessa constante, que nós calculamos, de 9 vezes 10 a nona, que eu mostrei, e a carga dividido pela distância. Pois muito bem. Então, a carga elétrica, ela vai dispor de quê? De partículas elementares, que nós temos os elétrons, representados dessa seguinte forma. Nós temos os prótons, que são representados da seguinte forma. E dentro do átomo, nós temos o quê? A nuvem eletrônica, onde o elétron ele vai se movimentar. E como se movimenta, a energia cinética libera o quê? Energia. Muito bem. Os nêutrons são partículas em que a sua carga elementar fundamental, seu up, seu quark down, ele é o quê? Neutro. Se não houvesse ele, os prótons se chocariam com os elétrons e isso aqui não teria estabilidade. Por isso que essas partículas são tão importantes. Muito bem. A corrente ela é dividida em contínua e alternada. Qual é a diferença? A corrente contínua ela não sofre variação no tempo. E onde vem ver isso na prática? Pilha dentro de controle remoto. Aquilo é um exemplo de corrente contínua. Corrente alternada, ela já sofre o quê? Uma amplitude na sua estrutura. O que acontece, pessoal? Ao longo do tempo, né, nós tivemos o quê? Né, dentro da história da física e da eletricidade, em que Thomas Edison defendia que a base para alimentar a sociedade, as estruturas como empresas e tudo mais, residências, teria que ser de corrente contínua. Só que Nikola Tesla defendia que a corrente deveria ser o que? Alternada. E aí, Paulo? Você pode perguntar, e aí, Paulo, o que que vem para nós? A estação hidrelétrica, as usinas hidrelétricas, elas produzem corrente contínua. Quando chegam no transformador, ela é retificada e vai para as nossas residências o quê? Corrente o quê? Alternada.
Qual que é o princípio da corrente alternada? A corrente alternada é como se eu tivesse um elétron aqui, ele está indo para um fio, ele vai até um certo ponto, solta energia, libera energia em forma de energia cinética, e ele volta em potencial para o mesmo ponto em que ele saiu. Por isso que nós temos o que? Essa amplitude. E quanto maior a amplitude dessa corrente, maior é a capacidade dela de quê? De transmitir esses elétrons, né? Energizado, maior energia. É por isso que existem os circuitos retificadores, certo? Em que a corrente ela pode ser modificada aqui, que nem corrente contínua pulsante. Quando a gente utiliza um desses retificadores, então nós temos o quê? Que o comprimento de onda dessa corrente, ele não tem o quê? Nada de contínuo, né? Ele sofre uma modulação no tempo. Se torna o quê? Uma corrente em valor o quê? Eficaz, que ela é calculada dividido por quê? A corrente dividido pela raiz quadrada de 2. Muito bem. Então, corrente é basicamente isso. E o que nós temos que entender? Que como cargas elétricas estão em movimento, elas geram o quê? Campo elétrico. Campo elétrico de uma carga positiva, ele sai da carga positiva. Representado pela letra E, campo elétrico. E nas cargas negativas, esse campo elétrico, ele entra na carga. Muito bem. Aqui nós temos um fio, né, com cargas elétricas que estão acumuladas aqui. E o que acontece? Quando eu alimento esse fio com uma tensão, há um ordenamento dessas cargas, correto? Em que nós calculamos o quê? Que a corrente é igual à variação de cargas pela variação do tempo. E que campo elétrico é igual à força elétrica dividida pela carga de prova que está tendo lá. Então, muito bem. Aonde que a gente observa isso aqui na prática? Eu tenho um capacitor, correto? Em que eu tenho uma das placas carregadas positivamente e uma das cargas carregada negativamente. Quando isso acontece, então sai do quê? Do positivo para o negativo. Quando isso acontece, isso aqui é representado pelas linhas de campo que Michael Faraday desenvolveu. Porque a gente não vê isso a olho nu. Então, para representar, ele chamou isso aqui de linhas de força. Linhas de força. Linhas de força. Então, aqui eu crio um campo elétrico uniforme. O que significa dizer? Se eu tenho um elétron aqui, ele vai vir com velocidade o quê? Constante. Porque quando se fala de uniformidade, esse elétron, ele tem o quê? Velocidade constante, e a aceleração igual a zero. Então, da mesma forma que ele vem para cá, ele volta. E o que é importante no capacitor? A gente vai ver isso mais adiante, que capacitor é um dispositivo eletroeletrônico e tem cuja finalidade o quê? Armazenar cargas, né, no seu interior. E que indutores são componentes que armazenam campo magnético, né, quando são alimentados por corrente, que nós vamos ver isso mais adiante. Mas a princípio, pessoal, o que nós temos que ter em mente é o seguinte, é que correntes elas têm duas formas de aplicação, tá? De classificação, perdão, correto? E que nós temos que ver o quê? Que um dos fundamentos da eletricidade, nós temos que ter o quê? Densidade superficial de cargas e fluxo de cargas. Não se preocupe quanto a esses exercícios aqui que eu coloco. Nós vamos ver eles
no decorrer do tempo, que eu vou resolvendo um por um aqui com vocês. Então, o que é densidade superficial de cargas? Quando eu tenho, por exemplo, essa antena aqui, ela tem o quê? Um formato que circular, beleza? Então, o que diz a densidade superficial de cargas? Ela é calculada para representar o quê? O poder das pontas. Onde essa é a área. Se essa área é muito pequena, há um grande fluxo ou acúmulo de cargas nesse lugar. Então, aqui, nessa antena, se eu carregar ela positivamente, eu terei mais cargas na ponta do que na base dessa antena. Por quê? A base dessa antena, a área dela é maior e, consequentemente, a quantidade de cargas, o quê? Diminui, se essa área é grande. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. No caso do fluxo de cargas, é o quê? É a passagem dessas cargas uma pela outra em determinadas regiões, que é calculada pela quantidade de cargas dividido pela permissividade elétrica do meio, correto? E onde que a gente vê isso aqui na prática? Bloqueadores de sinal, certo? Quando nós temos bloqueadores de sinal para caso de presídios em que, por exemplo, os delinquentes estão lá dentro e têm acesso a telefones celulares, então uma das formas que nós temos para compensar isso é o quê? É utilizando, né, os bloqueadores de sinal. Por quê? Porque aqui, ó, se eu tenho fluxo elétrico, essa densidade superficial de cargas para que tenha tem que ser o quê? Zero, independente da área. Então, se a minha carga é zero, quando eu instalo bloqueadores de sinal, então o meu fluxo de cargas também é zero, correto? A gente vê isso também na prática quando a gente vê o quê? Aqueles exames de ressonância magnética, em que é necessário que a pessoa entre sem metal, sem aparelho celular lá dentro. Por quê? Porque se entrar, vai surgir um campo elétrico interno que irá interferir no campo eletromagnético que a pessoa estará submetida. Então, pessoal, é muito importante o quê? Que no caso do efeito, né, esse efeito aqui que nós chamamos de efeito blindagem eletrostática, você não tenha isso aqui, né, no caso aqui, metais ou qualquer tipo de condutor, beleza? Isso aqui a gente vê também em porta de banco, né? Para liberar a catraca do banco, para você rotacionar a porta, não tem que ter nenhum tipo de metal, porque senão o detector acusa. Ou seja, se você tiver um metal lá dentro, você faz com que o campo interno do seu corpo seja diferente de zero, e aí há o bloqueio de cargas. Então, o fluxo seria o quê? Diferente de zero. Beleza? Bom, gente, essa aqui é a primeira aula, tá gravada. Eu quero que depois vocês vejam que eu coloquei aqui, tá? E na próxima aula eu vou tirar as dúvidas e dar prosseguimento no conteúdo, ok? Porque como eu vou ter um evento na quinta e sexta-feira, né, não vou poder ministrar aula para vocês. Mas fiquem aí gravados como a primeira web aula, tá bom? Vou parar aqui.